A paz, pessoal. Como que estão vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Quem fala é o Manuel, o irmão Manuel. Pessoal, quero deixar uma palavra no coração de vocês, a qual o Eterno colocou em meu coração para que eu passasse a mesma para vocês, tudo bem? Se encontra em Êxodo capítulo 14, versículo 15. Vamos lá? Êxodo capítulo 14, versículo 15. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Nós vamos falar, pessoal, sobre o chamado de Moisés, tudo bem? E se eu fosse colocar aqui um nome nessa pregação de hoje, eu colocaria Vivendo Experiências com Deus. Vou ser breve, não vou demorar, pessoal, tudo bem? O Eterno colocou no meu coração essa palavra de falar sobre experiência, pessoal. Entendeu? Se você quer viver experiência, você, meu irmão, você, minha irmã, você tem que se achegar ao Eterno. Tudo bem? Porque ele mesmo fala na sua palavra, né? Nem por força e nem por violência. Assim diz o Senhor, nem por força e nem por violência. Assim diz o Senhor. Porém, se ele quiser usar a sua soberania, ele faz o que ele quiser. Sim ou não, pessoal? Pois é. Então, o que acontece? A maioria dos crentes hoje estão desfalecendo da fé, estão parando, estão desistindo. Por quê, pessoal? Porque não tem experiência com Deus. E para ter experiência com o Eterno, você tem que buscar Ele, pessoal. Você tem que buscar, não é você subir lá no céu e buscar a Deus. Eu quero falar o seguinte, você tem que orar, você tem que se separar, você tem que andar em santificação. É assim que você vai buscar o teu Deus. E também quando fala buscar a Deus, eu não sei se você sabia, meu irmão, minha irmã, mas quando fala em buscar a Deus, fala também em ajudar o próximo. Então vamos lá, pessoal. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Vamos lá? Que fala assim, ó. Êxodo capítulo 14, versículo 15, que fala assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Di aos filhos de Israel que marchem forte. Para me falar de Mar Vermelho, eu tenho que voltar um pouco à história de Moisés. Para me falar de Faraó, de Egito, eu tenho que voltar um pouco à história de Moisés. Todos nós sabemos que o povo de Deus estava escravizado no Egito. Já tinha alguns anos, mas sendo escravo ou não sendo escravo, eu penso assim comigo, o importante é as experiências para com teu Deus. Então, pessoal, todos nós conhecemos que o Egito, por muitas vezes, foi refúgio
do nosso próprio mestre. Quando o rei Herodes quis matar o Messias e matou várias crianças, o que foi que o anjo falou para José em sonho? José, pega a criança e leva para o Egito. Assim que aqueles que tentam matar a criança morrer, eu vou aparecer novamente a você e vou te dar a ordem para você retornar. Irmão, é forte o negócio. Você vê que mesmo quando os magos também foram à procura do mestre, do Messias, o rei Herodes fez a armadilha. Olha, quando você encontrar esse rei de Israel, você vem aqui falar para mim onde ele está, que eu também quero adorar ele. Então você pode ver, irmão, muitas vezes o Eterno está falando com meu irmão, com a minha irmã, com você, com a senhora, com vocês, de várias formas. E meu irmão, minha irmã, ou não percebe, ou tá, como é que eu posso falar, vacilante. E isso tudo, pessoal, é experiência com o Eterno. Nós temos que ter experiência com o Eterno. Tem muitas pessoas, muitos crentes, muitos cristãos, homens de Deus, mulheres, enfim, que não têm experiência com Deus. E eu fico pensando, é tremendo o negócio. Muitos crentes, né, não querem passar prova, não querem passar luta, não querem passar aflição. O próprio Messias falou, no mundo tereis aflições e tribulações, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencerei. Eu fico observando, irmão, que na própria vida da gente, o nosso próprio cotidiano, terreno, terrestre, aqui da terra, nós temos que fazer o quê? Se esforçar, temos que trabalhar, temos que fazer prova, temos que fazer teste, temos que fazer curso, temos que se qualificar, temos que fazer faculdade, e o crente não quer. Todo problema, toda luta que vem na vida de um crente é para ele ter o quê? Experiência com Deus, intimidade com Deus, mas os crentes não, é diferente. Irmão, se você for ler na Bíblia, na Escritura, quantas pessoas que foram escravas, quantas pessoas que foram vendidas, quantas pessoas que foram caluniadas, quantas pessoas que foram perseguidas, quantas experiências, pessoal, quantas experiências. Então, Deus manda anjo, Deus manda corvo, Deus manda jumenta, Deus manda tantas coisas sinalizando, mostrando, indicando que é para a pessoa ter o quê? Experiência com Deus. E os crentes parece que não percebem ou se faz de besta. Então, pessoal, quando fala de Moisés, fala de coisas impossíveis. Você sabe muito bem como que foi o nascimento de Moisés. Você sabe muito bem a lei que tinha no tempo quando Moisés nasceu. Não poderia ter criança homem, tinha que ser só mulher. Se nascesse homem, tinha que ser afogado no rio Nilo, tinha que ser morto, tinha que ser sacrificado, tinha que ser extinto do mundo, né? Tinha que ser banido da terra. E aí está Deus trabalhando em favor de um povo, de povos, de nações, de mim, de você, da Escritura, da salvação. Por quê? Porque ele tinha um propósito, pessoal. Eu fico pensando comigo, a mãe de Moisés, o pai de Moisés, aquela criança nasceu, e 1 mês, e 2 meses, e 3 meses. Chegou um momento que aquela criança não pôde mais viver naquele lugar, naquele local, porque ia ser descoberto. Eu não sei de que forma que Moisés ficou sem as pessoas ouvir o choro de Moisés, sem as pessoas ouvir Moisés falando, sem as pessoas ouvir barulho daquela criança de homem. Eu não sei como que o pai de Moisés fez, que eu não lembro o nome do pai de Moisés agora, mas a mãe de Moisés, eu acho que era Joquebede, o nome da mãe de Moisés. Eu fico pensando, fico imaginando, essa criança ela nasceu, e assim que nasceu foi colocada num buraco. É a única forma que eu posso falar, no buraco. Cavaram um buraco, colocaram ele pelo menos assim uns 10, 15 metros por chão e fazendo tipo um subterrâneo. Você pode ver que lá em Israel é natural as pessoas viverem em caverna. É natural as pessoas viverem em rocha. E muitas guerras que tiveram em Israel,
elas foram combatidas dentro da terra. Eu não sei se você sabe disso. Os israelitas faziam buraco, fazia caverna, entrava dentro das cavernas, se escondia e fazia tipo um labirinto que só eles mesmos sabiam aonde tinha as armadilhas e só eles mesmos sabiam aonde estavam os guardas de prontidão. E ali quando os inimigos entravam naquele buraco, naquela cisterna, naquela caverna, tinha buraco pelas cavernas que dava acesso ao outro lado da caverna. E o povo de Israel estava com o quê? Com madeira, com foice, com varapau, com ferro, com pedaço enfim, de bambu afiado, e aí eles transpassavam aquele buraco e muitas vezes os inimigos de Israel morriam. Por quê? Porque o Israel já tinha sido sofrido, já tinha sido caluniado, já tinha sido injustiçado, já tinha sido morto muitos homens, muitas mulheres de Israel. Os filisteus nós sabemos que era inimigo número 1 de Israel. Se você for ler as escrituras, é muito inimigo o povo de Deus tinha, o povo de Deus tem. Mas tudo isso é por experiência. Tem até um louvor que fala, né? Você já tem a experiência. Pessoal, o que acontece é que essa luta na tua vida, na tua casa, na tua faculdade, no teu trabalho, no teu ministério, enfim, com o teu vizinho, com a tua família, não é para você morrer. É a experiência que Deus está te dando. É Deus está falando, ó, não tema, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu vou te livrar, eu que te esforço, eu que te ilumino, eu que te esclareço, eu que te tomo pela destra da minha mão e te falo, tu é meu e ninguém vai tocar em você. O que acontece é que o povo de Deus não quer ter experiência, não quer ter estratégia, não quer sofrer um pouquinho, não quer ter experiência com Deus. O próprio Filho de Deus estava lá no deserto e o inimigo veio tentar ele. E se o mestre não tivesse experiência, e se o mestre não tivesse cheio de Deus, e se o mestre não tivesse cheio do Espírito Santo, ele ia fazer o que? Ele ia cair. O crente, quando ele não está cheio de Deus, quando ele está fraco, ele cai. Facinho o inimigo derrota ele. Eu estou lembrando de Sansão, eu estou lembrando de Davi, eu estou lembrando de Judas. É forte o negócio, pessoal. Não vou demorar porque o tempo não espera. Então, foi dada aquela ordem. Toda criança, homem que nascer, tem que ser jogada no Rio Nilo. E eu fico imaginando quando o rei deu aquela ordem àquela egípcia que fazia parto, né, das hebreias. Eu fico imaginando a ordem que o rei deu para as hebreias, porque ele tinha a parteira egípcia e tinha a parteira hebreia também, no meio ali, para você que não sabe. Então a mãe sabe o que é ter um filho, a mãe sabe o que é perder um filho. E eu fico imaginando a mãe de Moisés orando a Deus, falando com Deus, meditando a Deus. Senhor, tu tem promessa. Senhor, meu filho. Senhor, minha família. E parece que eu estou vendo você que está escutando isso aí, ó, você que é mãe. Você que é tia, você que é avó, você que é madrasta e sabe que tem um inimigo querendo ceifar a vida do teu filho, do teu afilhado, do teu sobrinho, do teu neto, e ora por ele. Então, pessoal, é forte essa passagem de Moisés. Então, hoje, nesse momento, nessa tarde, nessa noite, nesse instante, Deus está falando com você assim, ó. Essa luta que você está passando com o teu filho, com o teu neto, com a tua família, é para adquirir experiência. O homem, quando tem experiência com Deus, é diferente. É como fala no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu está comigo. É igual Daniel, é igual Sadraque, Mesaque e Abednego, é igual José e tantos outros. Você tem que ter experiência com Deus. E eu percebo uma coisa, o homem quando tem experiência com Deus, nenhum derruba ele. Não é qualquer coisa que derruba ele, ninguém derruba ele. Vê a experiência que Elias tinha com Deus. Rapaz, é muito forte. E tantos outros homens de Deus. E tantas outras mulheres de Deus. Então, pessoal, você está no deserto? Isso é para ter experiência. Você pode ver, deserto é para quem é crente. Deserto não é para quem é murmurador, caluniador e por aí segue. Eu sou gospel. Deserto não é para crente gospel. Entendeu? Então, pessoal, Deus tinha um plano na vida de Moisés, como tem na vida do teu filho, na vida da tua família, na sua família. Depende de você parar e perceber e falar, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas me mostra. Mesmo se o Senhor não me mostrar, eu vou permanecer firme na palavra, firme no Evangelho, firme na Escritura, firme. Aquele que confia no Senhor, sou como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Firme, Paulo falou, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, pessoal,
Moisés foi crescendo, não tinha mais condição dele ficar lá na casa do teu pai e da tua mãe, foi jogado no rio Nilo. É muito forte, pessoal, é muito forte. Eu tenho certeza que aquilo que a mãe de Moisés fez com a sua irmã, eu tenho certeza que aquilo foi revelação de Deus. Ela não jogou por jogar. Tem muitas coisas na Escritura que às vezes a gente não entende. Ah, o homem, a mulher. Não, aquilo foi revelação de Deus, do Espírito. É o que muitos crentes falta hoje. Revelação de Deus, revelação do Espírito. Revelação que vem de Deus, do trono, do Pai. É forte. Jogou lá. Você já conhece a história, já vou terminar a participação. Você conhece a história. Jogou lá. A filha de Faraó pegou aquela criança. E Miriam só observando de longe. Que é? Isso é muito forte. Eita, Deus, tu é fiel. É muito forte. É forte demais. E a mulher de Deus e a criança ali observando. E a mãe de Moisés observando. Daqui a pouco, quem pega a filha do Faraó? Daqui a pouco está Moisés sendo criado no meio daqueles que queriam matar Moisés. Daqui a pouco está Moisés criado no meio daqueles que queriam tirar a vida de Moisés. Daqui a pouco está Moisés aprendendo aquelas escrituras egípcias. Daqui a pouco está Moisés sendo o príncipe. É muito forte, meu irmão. Eu fico imaginando a mãe de Moisés, olhando aquela criança crescer, nascer. E para você que não sabe, quem criou a Moisés foi a própria mãe dele. A egípcia falou, ó, pega alguém aí, ó, que tá com leite, para botar essa criança aqui para amamentar. E aí quem tava por perto, a irmã de Moisés, Miriam, falou, não, eu conheço. Eu vou chamar uma mulher, a própria mãe de Moisés, cuidando de Moisés. É muito forte. Deus que cuida de você, da sua família, dos teus, das tuas parentelas, da sua, da minha, da nossa vida. Não tem um tempo, tem que ir rápido. O tempo não espera. Daqui a pouco tá Moisés aprendendo todas as escrituras dos egípcios. Porém, chegou algum dia, chegou algum momento, chegou algum instante que alguém falou para Moisés, Moisés, você não é um egípcio, você é hebreu, o teu povo está na escravidão. E eu fico imaginando Moisés dando volta naquele castelo, tá? Junto com os soldados, guarda, e observando, meu povo sofre, meu povo, até que um dia, como eu falei, não tem um tempo, tem que ser rápido, até que um dia Moisés foi ver a mãe, foi visitar o pai. E quando Moisés já estava grande, Moisés observou um egípcio maltratando, querendo matar um das tuas famílias, dos teus parentescos. Moisés rapidamente foi tentar proteger teu filho, teu servo, teu parentesco, tua parentela e matou o egípcio. Daqui a pouco tá Moisés correndo lá pro deserto. Ei, tá no deserto, né, Moisés? É aí mesmo que Deus te quer, no deserto. Deus te quer no deserto, para te dar experiência. Daqui a pouco tá Moisés no deserto. As bandas da casa de Jetro, casado, e não estava nem aí para nada, esqueceu de tudo. Daqui a pouco, meu amigo, tá Moisés, como fala lá no Recife, né? Tá Moisés tangendo as ovelhas, tá Moisés pastorando as ovelhas, e aí daqui a pouco aquela sarça pegando fogo, Moisés foi se aproximando, porque ele sabia que aquilo era uma coisa estranha, foi se observando, foi se aproximando, daqui a pouco Moisés, aquela voz, ó, vem aqui, se aproxima, fica até aí Moisés, tira o chinelo que tu tá, porque aqui é terra santa. E aí Moisés falou, mas quem tá falando comigo? É o Deus, que Deus? Eu sou o que sou. Mas rapaz, não sei o que Moisés, aí tu vai lá em Faraó, assim, e põe a mão e tira a mão, e que fica lepra, e daqui a pouco Moisés, mas Senhor, eu não vou conseguir, vou mandar teu irmão Arão, e tal, e daqui a pouco tá Moisés voltando pro deserto, daqui a pouco tá Moisés voltando pro Egito, daqui a pouco tá Moisés levando a palavra perante daqueles que estavam querendo matar Moisés e a família de Moisés. Isso é o que? É homem e mulher tendo experiência com Deus. Olha, você querendo ou não, você vai ter experiência com Deus. Estou lembrando de Jonas. Jonas não quis, mas ele teve experiência forçada. Por quê? Porque Deus é soberano. Você não quer, eu não quero. Mas quando a soberania de Deus está em nossas vidas, não tem para onde correr, né, Jonas? O nome Jonas significa pombo. É forte. É assim ou não é? É forte. E daqui a pouco tá Moisés passando todos os preceitos, toda a vontade de Deus para o egípcio, para Faraó. E aquelas coisas todas foi acontecendo. Daqui a pouco tá todo mundo, né, no deserto novamente. Mas é forte, né, rapaz? Deserto de novo, né? No deserto novamente, se já foi liberto. Para resumir, tá lá o mar vermelho. O mar vermelho tá na tua frente, né, irmão? Parece que não vai se abrir, né? Estou terminando a minha participação agora. Você está entendendo que Deus está falando com você? Não tema. Não pare.
Ele vai te mostrar, ele vai te dar sinal. Vou terminar a participação agora, pessoal. Vocês estão entendendo a palavra. E aqui é onde eu li aqui, ó. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Terminei minha participação. Mas Deus está mandando falar mais alguma coisa. Tem crente que falou assim, ó: Senhor, nós vamos parar. Senhor, nós vamos desistir. Senhor, não tem mais jeito. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Volta mais um pouquinho. Volta 2 versículos lá em cima. Volta lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. Olha o que eu vou falar para você, olha o que eu vou ler para você. Ó. Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. É forte. O 14. E o Senhor pelejará por vós, e vós calarei. Meu irmão, essa peleja não é vossa, essa peleja é do Senhor também. Essa peleja não é vossa, essa peleja é do Senhor também. Essa peleja não é minha, essa peleja não é da gente. Essa peleja não é só de vocês, é do Senhor também. Basta, meu irmão, basta minha irmã ficar no querer, na vontade do Eterno, porque Ele fala, ó: o Senhor pelejará por vós e vós calarei. Ei, é luta, é aflição, cala-te. Entrega na mão de Deus. O que é? É aflição, decepção e qualquer entrega, coloca na mão de Deus, porque Ele está mandando falar para crente aí, ó: ei, estão querendo matar teu filho, é? Estão querendo matar tua família, estão te ameaçando de morte, estão querendo te pegar, estão querendo te caluniar, estão querendo fazer algo com o teu nome. O Espírito do Senhor está mandando te falar aqui, ó. Moisés, porém, disse ao povo: não tema, estai quieto. Eu posso falar assim, ó: não tema, estai firme, firme, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque o egípcio que é verde, nunca mais para sempre o vereis. Vou ler de novo. Moisés, porém, disse ao povo: não tema, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque o egípcio que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Estou lembrando de Davi e Golias. Forte, hein? Estou lembrando de Rainha Esther e acho que é Naamã. Eu estou lembrando de tantos homens e mulheres de Deus que foram prestes à morte e o próprio Deus livrou da morte. É forte, como levou Pedro da grade e tantos outros homens de Deus que agora eu não vou conseguir falar. Terminei a participação. E o Senhor pelejará por vós e vós calarei. Terminei a participação. Tenho só mais uma palavrinha para falar de você, para você de Deus. Estai firme, entrega na mão de Deus, que Ele tem a melhor solução. A palavra do Eterno fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Que o Espírito do Eterno fale em vossos corações. Quem se despede é teu irmão em Cristo, irmão Manuel. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida. Fica na paz e até outro momento. Fica com Deus.